E aí, oitavo ano, como é que tá, galerinha? Beleza? Estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso LV2, né, de filosofia, né, com o capítulo 2 aí, iniciando hoje, né, Ética e Razão, na páginazinha 412. É importante destacar que nesse capítulo nós vamos ver o pensamento de alguns autores importantes para o surgimento da ética na modernidade, né? Vamos ver o pensamento do Descartes e também vamos ver o pensamento, né, do Baruch ou do Benito Spinoza, certo? Ele possui aí, de certa forma, a germanização do seu nome. É importante destacar que a gente vai ver esse capítulo em duas partes, certo? Hoje a gente vai ver o pensamento ético do Descartes, né? E na próxima aula de conteúdo nós vamos ver, né, o pensamento do Spinoza, tá bom? Vou passar para vocês aí a nossa agendinha de hoje, para vocês copiarem, tá bom? Tendo em vista que vai ter a nossa aula de resolução de exercício e é nela que vocês vão ter que se inspirar para responder aí em casa, né, previamente, para corrigir comigo na nossa aulinha de exercício, tá? Vou passar aqui o slide para vocês verem, né, e anotarem a agenda de hoje. Ó, a agenda é essa aí. Desenvolver e aplicar a página 414, tá? Realidade aumentada para vocês assistirem sobre a moral provisória de Descartes, que é um dos assuntos principais do capítulo, certo? Se possível, escreve aí um relatóriozinho no seu caderno, né? Coloca o que você entendeu. E vamos responder também as questões 1, 4 e 5, né, das atividades da página 417, beleza? Agora pegue aí, né, o seu livrinho digital, abra comigo aí na página 412, para a gente começar o capítulozinho de hoje, tá? Vou colocar aqui o meu, tá bom? Pronto. Gente, aqui é a capa do capítulo, certo? Nós vamos estudar nele hoje, né, a ideia de ética e razão, tá bom? É importante destacar que nós vimos que no início da modernidade, quem vai dar o primeiro passo na renovação dela, né, através da tentativa de resgatar os valores da antiguidade clássica, é o movimento humanista e posteriormente o Renascimento e os seus autores. E vão investir esse pensamento, né, dessa mudança de perspectiva em três grandes áreas: a ciência, no qual Descartes vai dar uma continuidade, certo? E o empirismo também. Vimos que isso aconteceu também nas artes, né, e também na cultura no geral, tá bom? Então, a partir de hoje, nós vamos estudar o que se modificou dentro da ética a partir do surgimento da modernidade, né? E esse pensamento de colocar a razão como centro da atividade humana, do conhecimento e também dos valores éticos e morais, né, vai dar o primeiro passo com o René Descartes, tá? Ó, pensamento na modernidade. A modernidade, ela chega com uma forma não de se contrapor totalmente aos valores medievais, mas de pegar aquilo que havia de transição no pensamento e em transformação na mentalidade e colocar em prática, principalmente o uso da razão e da secularização do conhecimento, de tornar o conhecimento algo laico, porque ele estava até o século XIII e XIV dentro, né, do centro de saberes controlados pelas igrejas, né? Pelas igrejas não, pela Igreja Católica, principalmente as universidades, certo? Que tinha como paradigma predominante o pensamento da escolástica, né? E o Renascimento vai questionar um pouco de tudo isso, apesar de ficar restrito apenas a uma parte da elite intelectual do período e não se tornar um movimento com influência de massas ou uma filosofia propriamente dita assim, do ponto de vista sistemático, que não pensou nada em relação à metafísica, em relação à lógica, né, mas que vai dar o primeiro passo, um primeiro empurrão para que isso possa acontecer dentro da teoria do conhecimento, que vai começar, né, com o Descartes e também com os empiristas, com John Locke, com Francis Bacon, né, com David Hume, que nós vamos ver aí nos próximos capítulos. Então hoje a gente vai começar com o Descartes e na próxima semana a gente vai falar do pensamento ético do Spinoza, tá?
René Descartes, filósofo moderno. Para quem não sabe, o René Descartes ele é tido, né, aí como um dos pais da modernidade, tanto da ciência como também da matemática. Né? Você já deve ter ouvido falar aí no plano cartesiano, que é justamente aquela cruzinha aí que os professores de matemática se utilizam, né, de alguns artifícios para ensinar, né, dentro do plano cartesiano, né, algumas propriedades matemáticas. E o Descartes era matemático, né, e ele vai criar um paradigma dentro das ciências humanas, né, que vai ficar conhecido também na filosofia como racionalismo, certo? E nesse estudo de hoje, a gente vai estudar dentro do discurso do método, que é a principal obra de Descartes, também no texto também das Paixões da Alma, e também algumas meditações que o Descartes teve sobre a questão da ética. Né? Então a gente vai analisar alguns textos dele, né, e ver o que ele entendia sobre ética na modernidade, que vai ser de início pensado lá pelo pensamento humanista e também pelo Renascimento. Descartes é considerado o fundador da modernidade. Né? Sua filosofia tinha como objetivo principal encontrar as bases seguras para o conhecimento. Né? De entender que a dúvida é o primeiro ponto de partida para você querer conhecer. Né? Ao você duvidar, você põe em xeque, né, a primeira base para querer conhecer algo. Né? E a máxima do pensamento de Descartes é: penso, logo existo. Né? Então, é necessário a gente entender também, além da teoria do conhecimento de Descartes, né, seu pensamento ético. E ele vai fazer isso através, né, de dois textos específicos. Né? O primeiro, que é a análise que ele vai fazer sobre as paixões, e o segundo é sobre o conceito que ele vai criar de moral temporária ou moral provisória. Certo? Vamos analisar primeiro aí o texto das paixões. Descartes elaborou uma descrição sobre as paixões, afirmando que existem 6 paixões originárias: a admiração, o amor, o ódio, o desejo, a alegria e a tristeza. As paixões, ele vai definir aqui o que é, então anota que é importante. As paixões são as reações da alma àquilo que é prejudicial ou benéfico à pessoa. Né? De novo. As paixões são reações da alma àquilo que é prejudicial ou benéfico às pessoas, certo? A gente vai ler um fragmento aí do texto, né, como ele a define no seu artigo 27, certo? Definição das paixões da alma. René Descartes, Paixões da Alma, né, Coleção dos Pensadores. Artigo 27. A definição das paixões da alma. Depois de haver considerado no que as paixões da alma diferem de todos os outros pensamentos, parece-me que não podemos, em geral, defini-las por percepções ou sentimentos, ou emoções da alma, que referimos particularmente a ela, né? E que são causadas, mantidas e fortalecidas por algum movimento dos espíritos. O espírito que ele está se referindo aqui é a sua percepção subjetiva, né? É o eu do ser humano, e não o espírito em si. Certo? Então ele está tentando dizer que a gente não pode definir, né, as paixões da alma apenas como percepções, sentimentos ou emoções. Né? Elas acontecem, né, através dos desejos. E esses desejos muitas vezes são ocasionados, né, mais por influência daquilo que é exterior a você, né, pelos seus sentidos, né, pelo sentimento que você tem por uma pessoa, né, e que tudo isso deixa você sem pensar racionalmente, né? No caso, vocês que são adolescentes, né, que tem aí seus crushes e as suas crushes, né? Quando você começa a gostar de uma pessoa, muitas vezes você se cega para aquilo que a pessoa é, né? Para suas atitudes, para os seus problemas, certo? Inclusive para a sua personalidade, porque você se apaixona por uma ideia, né? Uma música recente que ajuda a você pensar um pouco sobre o que seriam as paixões da alma aí por Descartes, né? É a da Marília Mendonça, que diz assim: eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Pronto. O que você inventa das outras pessoas não é feito por você mesmo, mas é você se deixar levar pelas paixões. Segundo Descartes, para você
aprender um pouco com a vida e com aquilo que as paixões lhe ensinam, você não deve se deixar se envolver por aquilo que é exterior a você. Você deve fazer isso de forma racional, sem a interferência, a opinião, né, de nenhuma outra coisa além de você mesmo e da sua razão. Tá? Vamos dar continuidade aí. Ó, o nosso objeto digital é importantíssimo, porque ele vai ajudar vocês a entenderem metade do capítulo, tá? Ó, a primeira das paixões é a admiração do novo, certo? O inusitado. É através da admiração que você começa a querer conhecer aquilo, você se instiga a querer conhecer aquilo. Por exemplo, quando você conhece uma crush e tal, não sei o que, você não conhece muita coisa sobre ela, você vai perguntar aos amigos, você vai olhar no Facebook, nas redes sociais, vai conversar com os amigos dela, não sei o que, bater o papo e tudo. Então, esse primeiro passo é chamado de admiração, é aquilo que faz com que você queira conhecer. E é através da admiração que você começa a conhecer a pessoa de fato, conhecer aquele sentimento de fato, né? A admiração é como se fosse racionalmente, dentro das paixões, né? Aquela no qual você não deixa se levar se você quiser, né? Você tem a possibilidade de conhecer e, conhecendo melhor, tomar a melhor escolha possível em relação àquela situação que você está sendo inserido, né? No meio daquelas pessoas, né? E para ver se o seu sentimento é verdadeiro ou não. E se as impressões ou ideias que você faz daquela pessoa que você inventou são reais ou não. Se ela possui realmente um sentimento para com você. E a admiração é o sentimento que abre as portas para isso, racionalmente falando. Se você, né, no sentido de Descartes, não se deixar se levar por elas, ou por ela. Diz assim, ó, a primeira das paixões é a admiração do novo, do inusitado. Tudo aquilo que você acha que tem algum interesse é ocasionado pela admiração. Você não se interessa por nada que você não admira, certo? Ela visa conhecer e, por essa razão, seus movimentos se encontram fixados aonde? Ó? No cérebro. É a primeira ideia que você faz daquilo, né? E por ela ser a primeira ideia, ela gera dúvida. E essas dúvidas podem ser sanadas como conhecimento puro. Como conhecimento puro no sentido a priori. É a pré-ideação que você faz daquilo, para ver se realmente aquilo é concreto ou não. Se aquela pessoa tem um sentimento por você ou não, para que você não se engane e não sofra com isso, né? Ó, a admiração reforça a atenção e é a mãe da sabedoria. Grife isso aí que ele está definindo o que é admiração, certo? E dentro das paixões, para ele é algo muito importante, tá? Por isso, Descartes afirma que era uma paixão equilibrada, impedindo que o ser humano desejasse conhecer aquilo que não é importante ou que é desnecessário. É a partir da admiração que você prova se aquilo é concreto ou não. Porque quando você a perde, aí pronto, perde o brilho de tudo, né? Você tem uma visão real, concreta, né, e racional do que seria aquilo. E não mais deixa se envolver por sentimentos externos a você, tá? É assim que ele entende que seriam as paixões. E a principal delas, para que vocês entendam as outras de forma racional, a admiração, certo? É a porta de entrada. Moral temporária. Isso aqui é importantíssimo. Presta bem atenção, certo? Além do estudo das paixões, que serve para você entender a si mesmo, né? E entender se o sentimento do outro para com você é verdadeiro, né? Você aprender a se comportar em cada situação, né, das suas escolhas, né? A admiração não existe somente em relação a outra pessoa, não. Ela existe em relação a qualquer coisa. Ao conhecimento, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. E tudo isso são decisões que são tomadas pela sua ética, né? E muitas vezes aquilo que você acredita verdadeiramente não é aquilo que você põe em prática, porque as pessoas lhe impõem alguma coisa, você é envolvido pelo grupo, certo? E segundo Descartes, a sua moral tem que estar de acordo com aquilo que você acredita, porque muitas vezes a gente passa por situações difíceis
e que é nessas situações difíceis que você tem que aprender a conviver com elas. Vamos dar um exemplo, né? A epidemia ou a pandemia de Covid-19, né? Ela daria um exemplo muito claro para a gente do que seria, né, a moral provisória de Descartes, né? Eu respeito as regras, né, e as imposições e os decretos que são estudados pela ciência, né? Aprender a ter atitude, né, nessa situação, a se comportar de forma correta, independente da ação dos outros, né? Assim, eu não vou colocar máscara porque fulaninho de tal não bota, porque todo mundo está no meio da rua e etc. Não existe isolamento. Meu filho, a moral provisória é para você aprender a fazer a sua parte. É muito difícil você mudar o mundo em uma situação de crise concreta como essa, mas você tem que dar o primeiro passo. Se a sua atitude não for de acordo com aquilo que você acredita, ou de forma racional, né, ao invés da situação melhorar, né, se as pessoas começarem a se inspirarem na sua atitude, as coisas mudam. E para isso você tem que dar o primeiro passo. Você tem que ter uma atitude diferente da delas. Você tem que ter uma moral diferente da delas. Então a moral provisória de Descartes não é você fazer qualquer coisa em todas as situações. É você aprender, né, que existem, né, coisas que você pode fazer que pode modificar o seu cotidiano e o cotidiano do outro, né? Porém, mudar o mundo numa situação de crise como essa é difícil. Você tem que começar primeiro mudando a si mesmo e mudando a sua atitude. Você pode inspirar outras pessoas a mudar a atitude delas. E assim o mundo vai se modificando, né? A crise vai passando e a sua moral vai se tornando algo prático, né? Que ajuda não a si mesmo, mas as outras pessoas, tá? É assim que o Descartes vê, por exemplo, né, o que seria a moral provisória. Tá? Ele vai explicar para vocês aí o que é, mas esse exemplo dá a entender um pouco, né, de como você deve se comportar e o que seria essa moral temporária ou provisória, né? Ele vai dizer aqui, ó, moral provisória, né? Primeira regra, obedecer às leis e aos costumes do país, né? Por exemplo, se eu pedir, numa situação como essa, para as pessoas começarem a trabalhar em massa, né, eu vou colocar elas, né, em uma situação bastante complicada. Vai aumentar os casos, vai ter um número de mortes, vai ter um colapso muito grande no sistema de saúde, né, e ao invés da situação melhorar, ela vai piorar. A pessoa fala, mas e a economia? Não existe economia sem as pessoas, certo? A economia ela deve existir, mas principalmente, né, para o bem das pessoas, não para levá-las para a morte. Então você tem que aprender a se comportar nessa situação de forma correta. Qual é o meio mais ético para fazer isso? Certo? Dando as mãos e ajudando cada um a si, né? Fazendo com que a vida seja mais importante que as coisas nesse período, né? O Descartes se pensa dessa forma, né? Descartes pensaria, ao levar o conceito, né, e a aplicabilidade dele de forma universal da moral provisória nessa situação, mais ou menos desse jeito, né? Segunda regra, ser firme e resoluto nas suas ações e decisões. Ser firme e resoluto nas suas ações e decisões é saber como melhor se comportar para que aquela situação ela mude. Não necessariamente para que ela piore ou para que ela fique do mesmo jeito, certo? Então, numa situação como essa, o isolamento social é necessário. E outras atitudes também, usar máscara, né? Debater com as pessoas a necessidade da importância da saúde, de respeitar a ciência, né, e as opiniões dos especialistas. E seguir, né, as recomendações que o Ministério da Saúde, que as autoridades corretas, né, fazem. A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde. Né. E a terceira regra, tentar vencer a si mesmo, né, em vez de querer mudar a ordem do mundo e das coisas, primeiramente. Como é uma situação de caos, de crise, você tem que ser o sujeito racional e, ao mesmo tempo, né, aquele que vai, né, dar o ponto de partida para as coisas mudarem, né? E não ser o sujeito que vai colocar tudo num caos ainda maior, tá bom? Então é assim que o Descartes enxerga a moral provisória. Eu dei esse exemplo porque faz mais próximo, né, traz o conceito para mais próximo da nossa realidade e a sua aplicabilidade prática, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Continue curtindo o nosso canal do CPM no YouTube,
né? Não deixe de ver a agenda Edu, porque lá vai ter a agenda de vocês da semana, né, e o cronograma das atividades, né? Não deixe de responder às atividades do Portal SAI, né, para que a nota de MA de vocês continue aumentando, tá? Um grande abraço e até a próxima.